Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos falar aqui hoje sobre o dia mais tenso, energeticamente falando, do mês de setembro, e eu vou olhar do ponto de vista astrológico. Então esse dia é o dia 10 de setembro, é um aspecto que vai se formar nos céus, vai começar às 9h30 da manhã do dia 10, vai até às 9h30 da manhã do dia 11. Nós estamos falando aqui de um chamado grande quadrado ou cruz cósmica, que é justamente um aspecto nos céus aí envolvendo 4 quadraturas e no centro também 2 oposições. E justamente esse aspecto nos céus que envolve Sol, Lua, Júpiter e Saturno, ele nos traz aí uma interpretação individual, interna e também podemos fazer aqui uma interpretação coletiva, uma interpretação externa. Então, como eu falei, observei todos os dias do mês de setembro, percebi que de fato, às 9h30 da manhã do dia 10 até às 9h30 da manhã do dia 11, aí é o momento mais tenso do mês. Por quê? Porque os quadrados e as oposições, que estão justamente nessa cruz cósmica, são energias em potência, em latência, e que podem ser canalizadas tanto para um lado negativo, de destruição, de violência, mas também pode ser canalizado por um lado positivo de construção, de evolução, de despertar de consciência e de ação, por exemplo, para os demais. E especificamente, então, esse grande quadrado, essa cruz cósmica, ela está formada pelo Sol em Virgem, Lua em Sagitário, Saturno em Peixes e Júpiter em Gêmeos. E nós estamos vendo aqui que esses 4 signos são signos de elementos diferentes. Virgem, elemento terra, Sagitário, elemento fogo, Peixes, elemento água, Gêmeos, elemento ar. Então aqui nós já temos uma chave para entender o que vai acontecer dentro de nós. É um dia para a gente perceber o quanto que há ainda de conflito entre o que a gente pensa, entre o que a gente sente, entre o que a gente fala e aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes essas 4 coisas elas não estão bem encaixadas. E aí nós nos sentimos um tanto deslocados, com um pouco de falta de coerência. Nós não nos sentimos numa harmonia e num equilíbrio. Então essa é a chave interna, perceber o quanto que eu ainda percebo de desconexão e de desarmonia entre o que eu penso, entre o que eu sinto, entre o que eu faço entre o que eu penso, entre o que eu sinto, entre o que eu falo e, consequentemente, entre o que eu faço. Então nós temos aí um momento muito tenso, sem dúvida nenhuma, que na prática a gente vai poder perceber assim a nível coletivo muita ansiedade das pessoas, pressa, uma certa violência psicológica mais presente. Então nós como buscadores da espiritualidade nós temos que observar e não entrar muito nesse jogo. Perceber que sim, está acontecendo aí um aspecto nos céus, ele nos impacta, existem fios invisíveis que conectam os astros com o planeta Terra, e existem fios invisíveis que conectam justamente as energias sutis desses planetas e desses astros e também desses signos com o nosso processo individual, psicológico, com a nossa aura. Quando a gente estuda a astrologia esotérica, a astrologia de séculos e milênios atrás, o que os grandes sábios da antiguidade diziam? Da mesma maneira que os planetas têm uma parte física e uma parte sutil, da mesma maneira nós, seres humanos, temos uma parte física e uma parte sutil. Então a astrologia não é tanto a relação física entre os astros e nós, é a relação sutil. E é isso que é justamente a astrologia, é uma visão psicológica e espiritual da astronomia. E nós não vamos entender a astrologia se nós ficarmos presos somente a uma dimensão que é a dimensão física. Então aqui nós temos, como falei, o momento mais tenso do mês, sem dúvida, momento para perceber então essa briga interna entre, como eu falei, o que a gente pensa, sente, fala e faz. E, claro, nós podemos também usar essa cruz cósmica, esse grande quadrado, para trazer poderes latentes, trazer aquilo que está em potência e trazer para o ato. Porque justamente é isso que as quadraturas e oposições que vão formar nesse dia, uma cruz cósmica, é justamente esses aspectos que são os mais poderosos, os mais potentes. Mas, como falei, não são, os astros não são os aspectos que vão gerar as situações. Simplesmente eles ativam o que nós estamos reverberando.
Então, de acordo com o que nós estivermos fazendo, pensando, falando, sentindo, é isso que vai dar a tônica dessas 24 horas de tensão nos céus. Então, realmente são 23 horas e 45 minutos, mais ou menos. Eu coloquei aqui, eu arredondei para 24 horas, para facilitar a gente até, para lembrar no dia, né? Desse dia 10 de setembro, que começa às 9h30 da manhã e vai até às 9h30 da manhã do dia 11. Então é um dia bastante especial, é o dia mais tenso, como eu falei, mas não é o dia mais ruim, não é isso. Sempre lembrando, né? Eu, como tenho ascendente em Sagitário, sempre gosto de observar o aspecto positivo das coisas. Eu sei que tem gente dentro da minha área que não é muito dessa linha, mas enfim, não é minha questão, não é o meu problema. O que depende de mim é isso, é apresentar para vocês aqui a minha visão, e não que seja a melhor visão de todas, mas eu busco sempre apresentar como que nós podemos sair bem das situações, como que nós podemos aproveitar as energias que estão aí ao nosso redor, como que nós podemos despertar a nossa consciência mesmo diante de tensões energéticas, mesmo diante de situações desagradáveis, mesmo diante de situações às vezes injustas. Então esse é o grande ponto, porque não adianta, como diziam os antigos, nós temos que fazer o que depende de nós. Esse é o grande ponto. Então aqui fica essa minha dica, né, de realmente passar esse dia 10 até amanhã do dia 11 com muita atenção, atenção ao que a gente fala, atenção ao que eu estou vibrando mentalmente. Eu estou vibrando no agradecimento, na gratidão, ou eu estou vibrando na raiva, na inveja, nos ciúmes? O que eu estou vibrando ali emocionalmente? Eu estou vibrando na tristeza, na angústia, na preocupação, na falta de fé? Ou eu estou vibrando ali numa fé, numa confiança total e uma entrega total à natureza? Essa é a grande chave para passar esse dia tenso, né, essas 24 horas de tensão, e passar isso e sairmos melhores, sairmos com mais clareza, sairmos com mais potência. E é justamente isso que uma cruz cósmica, né, um grande quadrado, nos pede. Porque um dos conceitos mais profundos de felicidade, e quando eu falo felicidade, é felicidade com F maiúsculo, né? Não é uma felicidade que vem de fora, de coisas, de pessoas, de posições, não. Falo de uma felicidade que vem da alma, essa sensação de unicidade, de amor com tudo e com todos, né? Esse desabrochar das nossas potências. Então os antigos falavam, a felicidade com F maiúsculo é justamente isso, é quando nós temos uma potência interna e nós trazemos ela à tona. Agora, quando nós deixamos isso bloqueado, quando nós nos limitamos, quando nós trabalhamos muito na autossabotagem, a gente não vai viver a felicidade. Por quê? Porque o nosso melhor, o nosso sol central não está vindo à tona. Então esse é um bom momento para trazer o melhor da nossa natureza. Trazermos aí a nossa compreensão, a nossa bondade, o nosso nível de fraternidade, a nossa compaixão conosco mesmos e com todos. Essa é a grande chave, então, para passar essas 24 horas de tensão e não entrar muito no que está acontecendo, por exemplo, a nível coletivo, seja no seu país, né, se você mora no Brasil ou em outro país, seja no que está acontecendo no mundo. Então, que esse dia seja muito especial para todos nós, mas que seja principalmente desse despertar de poderes espirituais que estão lá aguardando para virem à tona. Então aqui ficam as minhas reflexões para esse dia. Deixe seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para receber ali todas as notificações. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.